Abençoe o seu lar, seu ministério, abençoe seu casamento, seu filho, abençoe, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, tudo quanto ele impuser as mãos, venha prosperar, Pai, em nome de Jesus, na certeza da vitória, é que já te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus. Louvado seja Deus, amém? Amém. Deus é bom, irmãos. Eu sou da Igreja na Santa e Gloriosa Paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos na presença de um Deus vivo, Oh, poderoso e fiel, amém? amém. Estamos num culto de cura e libertação e eu estou muito alegre. Aleluia. Alegre porque somos pequenos. Amém. Alegre porque nossa igreja não tem suporte financeiro. Alegre porque estamos em tão poucos números de pessoas. E eu estou alegre, por quê, pastor? Nada corrobora para a sua alegria. Eu estou alegre porque Jesus está na casa. Eu estou alegre porque o Senhor que está no comando e na direção desse trabalho. Amém. Eu estou alegre porque tem promessas neste lugar. Eu creio. Eu estou alegre porque quem fez a promessa não falha. Eu estou alegre porque Ele é fiel. Amém? Deus me deu uma palavra no meu coração e eu quero levar aos irmãos justamente sobre a fidelidade de Deus para com o homem. Amém. Amém? Livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante, para a glória de Deus. Amém? Louvado e glorificado é o nome do Senhor Jesus. Aos que nos acompanham pelo YouTube, aos que nos acompanham pelo Facebook, se houver a disponibilidade, em nome de Jesus, desprenda-se dos seus afazeres, pega um exemplar bíblico e acompanhe a leitura da palavra. Eu sei que Deus tem algo para o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante, o tema da leitura: Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Amém? E diz a palavra do Senhor: E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e que o tinha avisado, e se guardou ali, e não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem de nossos é pelo rei de Israel? E disse a um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, e os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade de cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que vejas. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando ele a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam.
o Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-lo-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirá. Feririas tu o que tomastes prisioneiro com a espada e com o arco? Põe-lhes diante dele pão e água, para que comam e bebam, e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e despediu, e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas dos sírios na terra de Israel. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Engrandecido e bendito é o nome do Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos falando aqui de ações sobrenaturais, né? Nós estamos falando aqui de um Deus vivo. Nós estamos falando aqui de um Deus que é o mesmo lá com o profeta Eliseu, e é o mesmo com o Luciano aqui, é o mesmo com o Gabriel aqui, é o mesmo que não mudou. Nós estamos falando com Deus que Ele entende e compreende os meus e os seus sentimentos. Nós estamos falando de um Deus que vela por tua palavra. A Bíblia fala que Elias foi sucedido por Eliseu. O homem de Deus que a leitura nos ensina é o profeta Eliseu. Nós sabemos que o contexto de Israel e a Síria é um contexto que já estava há muito tempo rodando. Lembra quando o rei da Síria enviou lá para Israel uma carta ao rei de Israel, referente ao líder do seu exército, Naamã? Vai lá, leva a carta, apresenta ao rei, e ele vai apresentar a cura. O rei de Israel, sem saber o que falava: por acaso sou eu Deus que possa dar vida e morte? Por acaso sou eu que posso? Eu vejo que esse rei, o rei da Síria, está procurando algo contra mim, está procurando guerra contra nós. Entenda que nós sabíamos que já tinha feito a bondade, a benevolência da parte de Deus sobre um dos comandantes do rei da Síria, porque Eliseu ouviu falar e olhou para o rei de Israel e falou assim: por que tu rasga a tua roupa? Manda vir a mim, para que saibam que ainda há profeta em Israel. Aleluia. Nós sabemos que o homem de Deus foi usado para que Naamã fosse purificado. E Naamã não foi só purificado, Naamã foi convertido. Naamã não foi só limpo da lepra. Naamã, ele se tornou um homem convertido ao Deus de Israel, tanto que levou terra de Israel e fez voltar na Síria para mostrar a devoção, o amor e a gratidão que ele tinha ao nosso Deus. Glória a Deus. O rei da Síria, imagina ele chegando na Naamã e falando assim: o meu capitão, o meu comandante, através dele nós vencemos todas as batalhas, porque tinha sido o Deus dos céus que já tinha dado graça a Naamã. Ele poderia, o rei da Síria, falar assim: eu vou ter comunhão com o rei de Israel, eu vou viver em paz com os israelitas, eu vou viver em parceria com eles, porque eles têm um Deus vivo. Mas não, era tempo de guerra, tempo de batalha e conquista. E sabe que toda guerra, toda batalha, todo o alvo de conquista, existem dois lados. Existe o lado espiritual e o lado material. Existe um lado que o homem exerce a sua força, mas existe um lado que Deus exerce a sua força. Aleluia. E a Bíblia fala que, operando Deus, ninguém pode impedir. É verdade. Agindo Deus em favor, ninguém pode impedir. Você tem testemunha aí do quanto Deus já fez na sua vida? Você tem testemunha aí? Passa na sua mente agora quantos livramentos, quantos avisos, quanta graça alcançada, quanta vitória Deus já te fez passar. Às vezes nós olhamos para si, fazemos uma autoanálise e não lembramos quão grandes são as benevolências de Deus em nossas vidas. Se não fora o Senhor, o que seríamos de nós? Que é um exemplo, a Bíblia fala que a misericórdia de Deus se multiplica a cada manhã. Imagina se Deus não perdoa os meus pecados. Imagina se Deus não perdoa os meus erros. O que seria eu? A Bíblia fala, o próprio Jesus nos ensina que sem Ele nada podemos fazer. O que é a minha vida? O que é a sua vida? Sem a bondade, sem a graça do Senhor. Aleluia, meu Deus. Eliseu era um homem agraciado por Deus. Não importa a ganância dos reis, não importa o que os reis vão defender, não importa o que está em jogo nessa batalha, existia no lado da batalha um Deus todo-poderoso que agia em favor do seu povo. Aleluia. Às vezes nós não enxergamos, mas vivemos em uma batalha espiritual. Às vezes nós não enxergamos, mas existem reis poderosos no mundo espiritual, lutando e batalhando, e o alvo principal dessa guerra, o alvo principal dessa batalha, que um lado tem demônios, o outro lado tem anjos, o alvo, a recompensa maior dessa batalha é a sua alma.
é a sua alma. É verdade. Eles estão batalhando para saber aonde vão arrastar a sua alma. Meu Deus. Porque Satanás, eu insisto em dizer, não é justo. Não tem misericórdia. Satanás não há perdão nele. Não há bondade nele. E o projeto, diz a palavra de Deus, do nosso inimigo, inimigo da nossa alma, é matar, é roubar e é destruir. Nós vemos isso nos dias atuais. Quantos homens estão afastados de Deus? Quantos homens perderam a graça do Senhor? Quantos homens estão lançados ao réu como peteca na mão do diabo, como peteca na mão dos demônios? Nós vemos que ainda há rei, ainda há um Senhor, ainda há um Salvador, ainda há um intercessor. Nós sabemos que as nossas vidas estão nas mãos do Todo-Poderoso. Não há Deus que se compare ao nosso Deus. Não há aquele que se possa se igualar. Não há um Deus como o nosso Deus. Aleluia. Ben-Hadad, rei da Síria, lá na cidade de Azã, projetando batalha, projetando cilada, projetando armadilha, Meu Deus. chamava os conselheiros de guerra. O exército da Síria é um dos mais poderosos que tinha na época. Quando o povo de Israel ouvia falar sobre o exército da Síria, as pernas tremiam, a batalha era injusta, a vitória deles era certa. O povo de Israel era menor, era insuficiente, os guerreiros eram em números menores. O medo dominava o povo de Israel. Mas no meio do povo de Israel não existia só braço forte de soldado. No meio de Israel não existia só tropa treinada. No meio de Israel estavam as mãos fortes do nosso Deus. Vai cantar nessa noite aqui. O braço forte do nosso Deus. Verdade. Aleluia. Nós sabemos Oh, Deus. que aquela batalha estava sendo vista e acompanhada, não só pelos homens, mas por um Todo-Poderoso. Amém, Jesus. Dos olhos do Senhor nada escapa. Ele enxerga mente e coração. Ele sabe o que você fala no escondido. Ele sabe o que você fala por trás. Sabe o que você fala quando está no oculto. É verdade. É Deus que conhece todos os pensamentos e estratégias do inimigo contra a tua vida. Oh, Jesus. Você acha que Satanás não tem lutado e batalhado contra as fraquezas do homem? É verdade. Você acha que o diabo não tem lutado e batalhado contra o limite que aquele homem errou uma hora, caiu uma hora e o inimigo descobriu? É ali a fraqueza. Meu Deus. Quantas pessoas estão sendo verdadeiramente sem rumo, perdidas? E você conversa com as pessoas, conhece a palavra, já foi da igreja, já pregou, já louvou, já evangelizou, teve uma unção ministerial, tem uma sabedoria na palavra fora de série. E você fala: meu filho, por que você não volta para os braços do pai? Por que você não toma a ação do filho pródigo? Reconhece a necessidade que você tem da casa do seu pai e volta aos braços do Senhor. Ele fala para você: eu não tenho forças. É, papai. Não é que ele não pode. Não é que ele não tenha conhecimento. Não é que ele tem medo da recepção. Não é que ele tem alguma coisa amargurada no coração. Não existe obstáculos. O que ele não tem mais é força. É por isso que eu insisto que o nosso Deus é um Deus de braço forte. O nosso Deus é um Deus que levanta o caído. O nosso Deus é um Deus que dá vitória que não tem nenhum. Aquele povo estava com medo. O exército de Israel falou: nós vamos perder essa batalha. O exército dos sírios são maiores. Ben-Hadad é um rei perverso. Não vai ter jeito. Mas entenda, a ação de Deus em favor dos filhos de Israel é a mesma ação de Deus para a sua vida hoje. Aleluia. O rei da Síria chamava os comandantes, os líderes das tropas, o líder da cavalaria, o líder do exército montado, dos exércitos de cavalos, de carros de cavalos, dos exércitos a pé, dos escudeiros, dos flecheiros. Eu unia os comandantes e falava assim: vamos montar acampamento em tal local, para que possamos armar uma armadilha, para que possamos emboscar, para que possamos sitiar a cidade, para que possamos dominar o exército inimigo. E projetava todo um trâmite de batalha, um contexto de guerra. Mas a Bíblia fala que lá do outro lado, oh glória, sabe que tem gente orando por vocês. Às vezes não está sendo exposto, mas Deus está ouvindo a oração de um. Aleluia. Às vezes você nem sabe quantos livramentos de morte, Verdade. quantas ciladas foram quebradas, quanto arco do inimigo foi quebrado, quanta flecha foi perdida. Aleluia, meu Deus. A Bíblia fala que nós escapamos do laço do passarinheiro como os passarinhos, porque é o Senhor que nos livra. É verdade. Lá do outro lado, lá na cidade de Samaria, existia um homem, Eliseu, sucessor de Elias, homem que
tinha vida no altar, homem que tinha crédito com Deus, homem que Deus, ele falava que na terra Deus no céu, assinava embaixo, pode realizar. Glória a Deus. Era um homem que fazia autoanálise e falava assim: a minha vida está transformada por Deus. Eu ando nos caminhos do Senhor. O meu testemunho honra o nome do Senhor. É um homem que tinha intimidade de oração. É um homem que viveu a vida focada em honrar e agradar o nome do Senhor. Lá do outro lado, na outra região, no lado menor da batalha, no lado que estava com medo, existia um que Deus revelava: oi, Eliseu, estão querendo montar acampamento em tal local. Se eles montar acampamento ali, vai ficar fácil estrategicamente para eles montar uma cilada e derrubar o meu povo. Vai lá e avisa o rei de Israel. Aleluia. Deus revela, irmão. É verdade. Deus revela. Sabe o que revela? Porque te ama. Sabe o que revela? Porque quando ele olha na tua face, ele vê a face de Cristo Jesus, que na cruz do Calvário fez o seu sangue esvair, o seu corpo foi dilacerado, tomou sobre si nossas dores, tomou sobre si os nossos pecados, a nossa condenação, a nossa maldição, ele se apropriou, só para que possamos se unir a Deus. Aleluia. Pagou o preço pelos meus pecados e iniquidades, para que eu possa viver na presença do Senhor em espírito de verdade, para que eu possa viver na presença do Senhor como verdadeiro adorador. Amém. Lá do outro lado tinha um homem de Deus que avisava o rei: ó rei, cuidado com aquele lugar ali, eles vão fazer acampamento ali, a armadilha está montada ali. O rei se prevenia, dava crédito, ouvia a voz do profeta. Sabe por que ouvia a voz do profeta? Porque sabia que Deus era com ele. Aleluia. A Bíblia nos ensina para a gente dar ouvido aos profetas. Aquele que dá ouvido ao profeta prospera. O rei da Síria queria comunhão com o homem de Deus. O rei da Síria queria intimidade com o homem de Deus. Coisa boa é você ter amigos, coisa boa é você ter companheiros, coisa boa é você andar com pessoas que têm temor a Deus, que têm fé prática em Deus, que vivem em santidade, que têm vida de oração, que têm prazer na palavra de Deus. Coisa boa é você andar com o homem de Deus. Aleluia. Porque muitos estão se perdendo hoje por maus conselhos, andando em roda de ímpios, seguindo o conselho de ímpios, andando em roda de escarnecedores, seguindo o conselho de pecadores. E a Bíblia nos ensina que Cristo é a tua vitória. E se a sua vida não estiver focada na palavra, não estiver focada em Cristo em primeiro lugar, o conselho do ímpio acaba te corrompendo. E muitos falam assim: ah não, eu mando na minha vida, faço o que eu quero. Mentira. A Bíblia nos ensina lá em 1 Coríntios 15:33, não vos deixe enganar. As más conversações corrompem os bons costumes. Faça uma análise aí, como é que está a sua vida com Deus? Tem dado crédito ao Senhor? Ou tem dado crédito aos seus pensamentos, ao seu coração, achando que você tem domínio e que o diabo não tem influência na sua vida? Como está a sua vida aí? Como está o seu crédito aí? Eliseu tinha crédito com Deus. Eliseu tinha vida com o Senhor. Tudo que o inimigo articulava, tudo que o inimigo montava, tudo que ele preparava na batalha contra o povo de Israel. A Bíblia fala que não foi nenhuma nem duas vezes. Várias vezes o profeta Eliseu chegou ao rei de Israel e denunciou o que o inimigo estava, o que Ben-Hadad, o rei da Síria, estava projetando contra eles. Teve uma hora que o rei da Síria falou assim: peraí, o que está acontecendo? Meu Deus. O que Aleluia. está acontecendo? Tudo que eu projeto, tudo que eu falo, tudo que a gente arquiteta aqui é entre nós. Como é que eles estão sabendo? Como é que o rei de Israel sabe o que está acontecendo? Tem alguém entre nós que está delatando para ele? Tem alguém entre nós que está fornecendo informação para eles? Eu quero saber de vocês que comandam, eu quero saber de vocês que estão à frente, eu quero saber de vocês que são os responsáveis. Quem é que está nos traindo? Sabe que no meio daquele povo eu enxergo que tinha um que tinha temor a Deus. Mas como assim, pastor? Lá no exército sírio tinha um que conhecia o nome do Senhor. Lá no exército da Síria, lá no meio do inimigo, lá no meio daqueles que te maldizem, no meio daqueles que te perseguem, no meio daqueles que te apontam, existe alguém que tem temor no coração. Existe alguém que já ouviu falar no Deus de Israel. Existe alguém que tem noção da graça, do poder e da ação de Deus em favor dos seus. Aleluia. Fala assim: ó rei, não é isso que está acontecendo não. Aqui na Síria todo mundo é fiel ao Senhor. Aqui na Síria está todo mundo pronto para lutar e batalhar para o Senhor. Aqui na Síria não tem ninguém que está entregando nada para o rei de Israel. Sabe qual é o problema? É que lá em Israel, na cidade de Dotã, tem um profeta. E esse homem, por nome Eliseu, tudo que você fala nas recâmaras do seu leito, no teu quarto, na intimidade, nas reuniões que você faz com seus comandantes, é Deus quem vê e revela para ele. Ele vai falar para o rei.
Que história é essa? Sabe que tem ainda homens que estão anunciando a verdade. Eu sei que muita gente, quando fala em revelação, quando ele fala em profecia, corre para a igreja. Você viu aquelas igrejas? Se eu botar aqui uma faixa aqui, culto de revelação, o pregador, ele revela o CPF, o RG, o teu futuro, presente e passado. A igreja enche. Muitos estão correndo atrás de profetas, muitos estão correndo atrás de revelações, muitos estão correndo atrás de missões, muitos estão correndo atrás do que Deus pode lhe oferecer, e poucos estão correndo atrás atrás de Deus pelo que o Senhor é na vida dele, pelo que o Senhor já fez na vida dele. O profeta Eliseu sabia o Deus que ele servia. O profeta Eliseu conhecia o Deus que ele servia. Ações já tinham sido feitas sobre a vida de Eliseu pelo poder e a graça do Senhor. Machado flutuou, o leproso foi curado, azeite multiplicou, até Ursos devorou seus inimigos. Lembra dos filhos dos profetas? 42 jovens foram dilacerados. Não zomba do nome de Deus, não. Não briga com as coisas de Deus, não. Às vezes as pessoas olham para o crente e falam, está só. Aquele é um solitário, aquela igreja é vazia, aquele local não tem nada, está perdendo tempo. São dois malucos que pregam na frente com um celular. E Deus olha no íntimo do nosso coração e fala, se preocupa não. Há tempo para todas as coisas. E quem te protege, quem te defende, quem te honra, quem te envolve com graça e vitória é Deus. Não há outro. Não importa o que o inimigo pensa a teu respeito, não importa o que as pessoas falem a teu respeito, tem uma vida honrada e consagrada ao Senhor. A Bíblia nos ensina, procure aprovar-se ao Senhor teu Deus. Aprovado, de maneira irrepreensível. E que maneje bem o poder da espada da palavra. Glória a Deus. Eliseu tinha a palavra, Eliseu tinha missão, Eliseu tinha graça. Aqueles homens não entendiam. O rei da Síria ficou furioso com essa coisa. Quem é esse homem? É o tal de Eliseu. Aonde ele está? Lá na cidade de Samaria, chamada Dotã. Espera que eu vou arrumar uma para ele. Espera, você quer ganhar inimigos? É só fazer o que é justo. Você quer ganhar inimigos? É só fazer o que é verdadeiro. Você quer ganhar inimigos? É só você viver o amor. Você não precisa ter nada de legal, não precisa agir de forma injusta com ninguém. Você não precisa ser errôneo com ninguém. Só faça o que é certo. Vai surgir um monte de inimigo na sua vida. Vai surgir um monte de gente que vai te perseguir. Vai surgir um monte de gente que vai te apontar. Você está fazendo bem por amor, está apontando lá. Quer se mostrar. Ninguém sabe, ninguém viu, ele ouviu falar. Está se agradecendo. Ela não é assim. Olha só. Existe um Deus que vela pelos seus passos. Existe um Deus que conhece os seus passos. Existe um Deus que ele entende os seus passos. A tua caminhada, a tua jornada, se acertou ou se errou, não se preocupe, está debaixo da graça de Deus. Aleluia. Às vezes nós olhamos e falamos assim, faz tempo que eu não oro a Deus. Será que ele deixou de me amar? Não, Deus não deixou de te amar. Aleluia. Deus não te ama mais porque você ora muito em pouco tempo. Deus não te ama menos porque você ora pouco em pouco tempo. Deus não te ama mais se você lê muito a palavra em pouco tempo. E Deus não te ama menos se você não lê a palavra em pouco tempo. A graça de Deus, ela não é explicável. É um favor que não merecemos. Resume no amor que Ele tem. Resume na dedicação que Ele tem. No resgate que Ele decidiu investir na sua vida. O meu projeto, o seu projeto é ser cidadão dos céus. O meu projeto, o seu projeto não é avulsar e desejar e viver o que está aqui projetado na face da terra. Eliseu tinha certeza da onde estavam seus pés calçados. Não tem ameaça, não tem nenhum tipo de constrangimento, de tentar frustrar, não tem nenhum tipo de ameaça que possa lhe causar medo. O rei da Síria levantou todo o seu exército. Meu Deus. Se o exército era o mais temido, olha o coração dele como estava frustrado. É um homem que está fazendo isso? Peraí, eu vou acabar esse carro. Levantou o exército inteiro, carros, cavalos e todo o seu exército. Cercaram a cidade de Dotã. Podia falar, cercou só a casa dele, né? Um homem. Para que um exército todo? Não, cercaram a cidade toda. Meu Deus. Cercaram a cidade toda. Às vezes o inimigo quer se mostrar para você feroz, quer fazer um monte de ameaça, quer jogar na sua cabeça que tudo vai dar errado. Parece que as setas da sua vida estão indicando para a perca, para a derrota, para as dores. E Cristo olha para você e fala assim, eu ando na contramão. Eu não acho aquilo que a sociedade acha. Eu não preciso do que é correto, aprovado pelos homens para esta vitória. Eu faço o impossível
Geazi acorda bem cedo, abre a porta ao alvorecer e vê a cidade cercada, volta tremendo e fala: ah, meu Senhor, e agora? Eita, papai. Eliseu vai lá, dá uma olhadinha e fala assim: ô Senhor, abre a visão dele, mostra para ele que maior do que está conosco, mais numerosos são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você já parou para pensar que essa palavra no mundo espiritual tem um peso? A Bíblia fala que Satanás foi expulso do céu e levou um terço dos anjos com ele expulso dos céus. Não é assim que diz lá no livro de Ezequiel 28? Então, para pensar em Isaías 14, para pensar, a Bíblia fala que a história de Satanás é uma história de orgulho, é uma história de soberba. Ele manipulava, bom de lábia, tem um poder de persuasão muito grande. Levou um terço dos anjos do céu. Mas para pensar, se foi um terço de anjo, para cada um demônio tem 2 anjos. Oh, glória! Mais numeroso é o que está conosco do que o que está no mundo. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Entenda, existe uma ação poderosa e espiritual da parte de Deus para honrar a sua fé, para honrar o seu clamor. Qual o projeto do seu coração? O que passa no desejo do seu coração? Quais são os seus planos? O que Deus tem projetado para a sua vida? Quais são as promessas que Deus fez na sua vida? Às vezes nós esquecemos pelas dores, às vezes nós colocamos de lado pela prova, às vezes nós se frustramos pela luta, e muitos estão esfriando na fé, muitos estão desistindo da caminhada. Por que as igrejas hoje estão vazias? Porque muitos desistiram de esperar. Deus prometeu e Deus está provando o coração para saber aonde está o coração do homem. Aonde está o teu coração? Aonde está a sua obediência? Aonde está a sua fidelidade? Aonde está a sua fé? O povo de Israel, quando foi resgatado do Egito, o projeto de Deus era que em 40 dias eles passassem pelo deserto e chegassem na terra de Manaléu, Nova Canaã. Mas demorou 40 anos. Deus nos ensina em Deuteronômio capítulo 8: eu vos provei e vos coloquei no deserto, em terra árida, sem vida, seca, onde habita escorpiões e serpentes, só para provar o teu coração, só para saber aonde está a sua fé. Às vezes nós não queremos esperar, às vezes nós não temos paciência, perseverança, às vezes não cremos mais na oração, às vezes pensamos que Deus tapou os ouvidos, agravou os ouvidos às nossas orações, às vezes nós vemos que Deus encolheu o braço e não quer mais nos abençoar, e Deus está só provando a sua fé. Sabe por que as provações? Para te limpar, para te purificar. O crente é provado como ouro no fogo. O fogo, ele consome a impureza do ouro, a ponto do ouro ficar em estado de perfeição. Olha só, Deus tem as nossas vidas como pedras preciosas, como ouro refinado, como joia, como tesouro particular. Lá em Malaquias capítulo 4 fala que Ele nos tem como tesouro particular. Você tem noção do quanto Cristo te ama? Você tem noção do quanto Jesus sofreu em favor do seu bem-estar hoje, em favor da sua comunhão hoje, em favor da sua intimidade com Deus hoje? Ele ama e o amor dele é incondicional. Ele entrega a sua graça, investe a sua graça, porque ele sabe que os pensamentos que ele tem por vós não são pensamentos maus, são pensamentos de paz, são pensamentos bons. O caminho do Senhor é mais alto, os pensamentos do Senhor é mais alto. Ele conhece o dia de hoje, ele conhece a sua história do passado e ele sabe o projeto que ele tem para você no futuro. Ele é Deus. Nada que o inimigo pudesse planejar, nada que o inimigo pudesse articular, nada que Satanás pudesse fazer contra o homem de Deus seria bem sucedido. Geazi, aquele aprendiz de Eliseu, apavorado, não entendeu. Você agora, você calma, rapaz, Deus é conosco. Senhor, faz o seguinte, abra a vista dele, mostra para ele, faça com que ele enxergue que nós não estamos sozinhos. De repente Geazi vai lá de novo, dá uma olhadinha para de fora da porta, e aí levanta e fala: eita Deus, é carro, é cavalo de fogo correndo de um lado para o outro, é anjo, é soldado, é espada, o número era muito maior, o coração se tranquilizou. Esse é o teu Deus, esse é o meu Deus, Ele é fiel. Às vezes andamos em situações que nós ficamos cercados e Deus sempre tem um sinal para te mostrar do quanto Ele te ama. Ele sempre tem um sinal para te mostrar do quanto Ele aguarda por você. Lembra do retorno do filho pródigo? Ele vinha todo receoso. Vou confessar para o meu pai, peguei contra o céu, peguei contra ele, vinha projetando falas. O pai sem pensar 2 vezes, quando viu ele na beira do caminho, correu, o abraçou, o beijou, depois roupas novas, sandálias nos pés, anel no dedo, e mostrou o quanto ele era amado e querido. O projeto de Deus
Bíblia Sagrada. Não há profecia maior, não há revelação maior, não há nada mais poderosa do que a palavra de Deus. É ela que te edifica, ela que te liberta, ela que te transforma, ela que salva a sua vida, ela que te leva a ter comunhão e intimidade com Deus. Aleluia. Se o homem não reconhecer Cristo Jesus como Senhor e Salvador, e saber que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai a Deus se não for por Ele, cuidado, está em maus caminhos, precisa de socorro urgente. Aqueles soldados achando que iam intimidar, na verdade, eles precisavam de socorro. Os soldados do rei Ben-Hadad, os soldados sírios, os soldados que estavam cercando a cidade de Dotã, cercando lá o profeta Eliseu, eles acharam que eles estavam por cima, e Deus falando para Eliseu: calma aí, eles vão reconhecer que eles estão precisando de ajuda. Se eles estão achando que eles vão te intimidar, eles vão ser agraciados, eles vão ser abençoados. Entenda, o projeto de Deus é amar incondicionalmente. Mas pastor, eu sou mais importante do que o ímpio. Não. Pastor, eu sou crente há 30, 40 anos na igreja. O meu cargo eclesiástico na igreja é lá em cima. Eu oro, eu jejuo, eu prego. A minha vida na presença de Deus. O ímpio lá na rua não tem crédito nenhum perto de mim. Eu sou muito mais importante. E Jesus nos ensina lá no Sermão da Montanha que o sol brilha para o justo e para o injusto. Aleluia. Que a chuva cai na casa do justo e do injusto. Entenda, Ele não faz acepção de pessoas. Entenda, Cristo Jesus, Ele amava não só o povo de Israel. O projeto de Deus era que o amor dele se estendesse e se mostrasse inclusive nos inimigos do povo de Israel. Aleluia. Eliseu, ele poderia ter todas as ações, todos os motivos, todas as situações para uma vingança ali. O que? O rei da Síria veio me cercar, está pensando que vai me amedrontar, quer saber uma coisa? Deus é comigo, eu vou mandar matar todo mundo, e Deus é tão bom que ouve a minha oração e vai matar. Poderia ou não poderia matar? Você acha que se o profeta, se Eliseu não tivesse rogado ao Senhor, para o Senhor, envia um anjo aqui e mata os meus inimigos, como ele fez no cerco da Síria contra o povo de Israel em Jerusalém? 185 mil soldados da Síria cercando Jerusalém. Tinha mais soldados por lá de fora cercando a cidade do que morador dentro da cidade. Entenda, a situação era tão crítica. E aí o rei de Israel ora ao Senhor e fala: Senhor, está aqui, ó, não posso fazer nada. Mas ele está falando que ninguém aqui pode com ele. Ele quer saber qual é o Deus que vai derrotar ele. Entenda uma coisa, a Bíblia fala que Deus envia um anjo só. Não foi dois, não foi uma legião de anjos, não foi um exército, um batalhão. Deus levanta um anjo e fala assim: vai lá, mostra que eu sou Deus. 185 mil morreram em uma só noite para honrar a oração de um. Olha aí. Não ia ser diferente com Eliseu. Não pode ser diferente com você. Aleluia. Entenda que o valor que tinha Eliseu também tem a sua vida. Amém. O valor do profeta que andava na presença de Deus também tem o mesmo valor a sua vida. O valor da alma de Eliseu tem o mesmo valor da sua alma. É verdade. Entenda, a Bíblia fala quando eles decidiram atacar, que vieram para cima de Eliseu, que vieram aportar Eliseu na sua casa. Eliseu fez uma oração, e homem que ora tem resposta. Homem que tem vida no altar, Deus do céu confirma. É verdade. Falou: Senhor, toca nos olhos, fegue os olhos de todos com cegueiras. No ato da oração, a resposta veio imediata. Imagina um exército gigantesco, monstruoso, cavaleiros, carros e cavalos, homens armados, fardados, com escudo, com lança, com flecha, todo aquele batalhão, aquele pelotão de homens, de repente, atacando, de repente fica tudo cego. Meu Deus. Para onde estou? Para onde eu vou? Já se imaginou no escuro total? Meu Deus. Já se imaginou no local onde você não enxerga nem a palma das suas mãos? Já imaginou que você não sabe como é a mente e o entender de uma pessoa cega que não enxerga nada? Ela pode ter lembranças de como é, mas o medo dela pôr o pé na frente e tropeçar. O medo dela não saber para onde vai. O medo de achar que ela está vulnerável, qualquer um pode a derrubar. Todo o sentimento do inimigo caiu por terra. Toda a força do inimigo caiu por terra. Todo o egoísmo do inimigo caiu por terra. Toda a glória do inimigo caiu por terra. Os soldados se viram nas mãos de um homem só. Todo o exército parou para analisar:
esse homem, que ora e Deus responde, que pede para que nós não vemos e nós não vemos. Coisa linda. Que homem é esse? Que oração é essa? Eita, papaizinho. Às vezes nós não enxergamos, É, mas Deus tem cegado o inimigo em teu favor. é verdade. Às vezes nós não enxergamos, Aleluia. mas ferramentas forjadas no inferno, Deus está colocando por terra em teu favor. Às vezes nós não enxergamos, mas Deus continua batalhando com sinais que passam desapercebido, ou às vezes até percebemos e não levamos em consideração. Foi coincidência? Aleluia. Aconteceu o que tinha que acontecer. Não, isso daí foi sorte. Quantas pessoas não têm noção do amor de Deus, dos sinais que Deus mostra, não entendem? É verdade. Oh, Jesus. Aquele povo cego, eles iam levando e falando assim: vou orientar esse povo. Ó, pessoal, vem cá. O homem que vocês procuram não está aqui não, gente. Ó, vocês estão numa cidade errada. Vem cá, segue. Eita, Vamos fazer fila indiana aí. Todo mundo põe a mão no ombro do outro para não cair. Eu imagino, posso conjecturar, eu posso ilustrar. A Bíblia não fala, mas como é que um homem levou da cidade de Dotã para o centro de Samaria, para o meio do povo de Israel, um homem levou um batalhão, um exército intenso. Entenda. Deus, Eu imagino que Eliseu vinha falando: Geazi, dá auxílio lá no final, que eu estou aqui na frente. Vamos levar todo mundo aqui lá para Samaria. Eu imagino Eliseu chegando na cidade e todo o exército inimigo chegando atrás. O rei de Israel olha e fala: Ô Eliseu, o que está acontecendo? Preocupa não, rei. Está todo mundo cego. Está todo mundo aqui nos cuidados de Deus. Ninguém aqui é ameaça. Se preocupa não. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da tua história. Não importa o inimigo que projetado, toda maldição será transformada em bênção. Não importa o que o inimigo tem feito, tudo que ele projetou e articulou contra a sua vida, Deus vai reverter. Deus é especialista nesse tipo de estratégia para honrar a vida dos seus. aleluia. A Bíblia fala que eu imagino que o rei de Israel colocou todo o seu exército, cercou aquilo do exército inimigo no centro de Samaria, e aí Eliseu ora: Senhor, devolve a visão desse povo, devolve a vista desse povo, faça com que esse povo volte a ver. Eita, Jesus. E olha só como é que faz, né? Eliseu ora, Deus responde. Aleluia. Eliseu pede para Geazi abrir os olhos espirituais, Deus mostra. Eliseu pede para que o exército todo fique cego. O exército fica cego. Eliseu ora de novo e fala: agora volta esse povo a enxergar de novo. E esse povo volta a enxergar de novo. Você reparou o poder da oração? Você reparou o poder da oração? Agora responda para mim: quantas vezes você orou hoje? Responda para mim: quantas vezes você orou essa semana? Responda para mim: quantas vezes você tem dobrado os joelhos com verdade, com sinceridade, quebrantado o teu coração e falando: Senhor, me ajuda. Senhor, me sustenta. Senhor, a situação que eu estou vivendo, eu quero viver na tua graça, eu quero andar nos seus caminhos. Senhor, eu sou fraco, eu sei que sou debilitado, eu sei que não tenho condições, mas o Senhor me ama mesmo assim. Estende as suas mãos e me sustenta com a tua destra. Fortifica o meu pé na tua palavra, na rocha da tua palavra. Me sustenta no teu amor. Senhor, eu não quero mais viver dessa situação, eu quero te servir em espírito de verdade. Aleluia. Qual foi a sua última oração? Qual foi o seu último relato para com Deus? Eu sei que Eliseu orava e Deus respondia. E é o mesmo Deus que pode responder a tua oração, Luciano. É o mesmo Deus que pode responder a sua oração, Gabriel. Não há um Deus diferente. Ele é o mesmo Deus. É verdade. O amor do Senhor continua o mesmo. Obrigado, Deus. O rei de Israel vai falar: Eliseu, chama até de meu pai, ó. Respeite. Eliseu, posso matar todo mundo, meu pai? Diga, posso ferir todo mundo? Eliseu fala: espera aí. E por acaso, se você faz prisioneiros de guerra com sua espada e seu barco, você mata os prisioneiros de guerra? Olha só, chega de vingança. Vença o mal com o bem. Olha aí. Ame os seus inimigos. Lembra do sermão da montanha, Jesus? Aqueles que te maldizem, abençoe eles. Aqueles que te perseguem, ore por eles. Que proveito há você amar somente um? Que recompensa existe em você querer bem só quem te quer bem? Começa a querer bem aqueles que te fazem mal. Começa a querer bem aqueles que te falam mal. Começa a amar aqueles que te perseguem. Tem pessoas que te perseguem? Tem pessoas que falam mal aí? Tem pessoas que estão contra você aí? A Bíblia nos dá uma lição nessa noite.
Eliseu tinha todos os motivos para aniquilar. Vamos fazer o seguinte, rei: mata todo mundo, vamos acabar essa guerra, vamos mostrar que o povo de Israel é o tal, vamos glorificar a Deus, vamos fazer um holocausto, vamos celebrar, porque Deus é a nossa vitória. Poderia ou não poderia? Mas o amor continua sendo a arma maior. O amor continua sendo a maior projeção de Deus sobre a face da terra. O amor é a maior representação da palavra de Deus sobre a face da terra. E o amor dele se estende a quem merece e a quem não merece. Porque aos olhos da sociedade, aos olhos do ser humano, nós somos especiais e o povo não, o resto não. Eles iam dar uma lição para o rei: rei, faz isso não. Esse povo vem caminhando lá da minha cidade até aqui. Eu não sei o quanto eles já tinham caminhado para chegar lá na Síria, até na minha cidade. Esse povo está cansado, está exausto, está com medo, está cego, está com fome. Cuida desse povo, rei. Põe aí pão, põe água. O profeta fala para ele botar pão e água para matar a fome. Água para matar a sede, pão para dar sustância. Sabe o que o rei faz? Obedece. Mas o rei não fala, não põe só pão e água. A Bíblia fala que o rei oferece um banquete aos inimigos. Oferece um banquete. Sabe aquele culto que é ação de graça? Aquele que você já sabe que a vitória está na sua mão. Sabe aquela promessa que Deus falou? Se cumpre hoje em sua vida. Sabe o que Deus projetou? Está ativo na sua história. Sabe o que Deus falou no passado? Não caiu por terra, continua vívido. Ele é eterno. O rei fez um banquete. Despede todo mundo de barriga cheia. Eu imagino Eliseu falando para cada um deles: vai, gente, vai com Deus. Deus abençoe. Está todo mundo enxergando aí? Está todo mundo bem? Não tem ninguém com problema de visão? Sabe o caminho de volta para a Síria? Dá recomendações ao rei Ben-Hadad. Fala que o profeta Eliseu mandou um abraço. Fala que Deus o abençoe. Aleluia, meu Deus. Sabe qual é o resultado dessa história? O resultado dessa história é que o povo, o exército sírio, não entrou mais em Israel. Eita, papai. Aquele reinado terminou em paz. Olha aí. As mãos do Senhor transformou a maldição, transformou a perseguição, transformou a cilada em bênção. Aleluia, meu Deus. Satanás tem projetado contra a sua vida. O diabo tem projetado contra a tua história. Meu Deus. Pastor, mas eu não mereço. E quem é de nós que merece? Ninguém merece. Eu não sou maior nem melhor que ninguém. Sou pecador e preciso da misericórdia e da graça do Senhor todos os dias. Aleluia. O que Ele quer que nós dependemos dEle. É verdade. Conhece o que nós queremos, conhece. Sabe o que precisamos, sabe. Mas Ele quer que você peça em oração. Amém, Jesus. Ele quer que você volte a confiar nele em espírito e em verdade. Está com saudade do seu clamor. Está com saudade dos momentos que você orava. Aleluia, meu Está com Deus. saudade do momento que você meditava na palavra. Oh, Jesus. Está com saudade de ver a prática daquela palavra que você tinha tanto orgulho em praticar no passado. Aleluia. É o mesmo Deus. Oh, Deus. Deu vitória ao povo de Israel através do profeta. Verdade. Hoje Cristo quer te dar vitória através da palavra dessa noite. Aleluia, meu Deus. O Espírito Santo continua intercedendo por nós. O Espírito Santo continua clamando ao Senhor. Pai, está caído, mas eu sei que o Senhor pode levantar. Está Aleluia. enfraquecido, mas eu sei que o Senhor pode fortalecer. Verdade. Senhor, olha lá o coração. Está querendo parar. Dá uma injeção de fé, uma injeção de ânimo. Levanta. Aleluia. O Senhor pode fazer dele um bom soldado. Pode fazer dela um bom soldado. É o Senhor que pode fazer o impossível em favor desse povo. Aleluia. Eu acredito na intercessão do Espírito Santo por nossas vidas essa noite. Amém. Eu creio. Eu confio na vitória. Eu sei o que Deus tem projetado para a minha vida. Eu sei o que Deus tem projetado para a vida de vocês. Nós temos chamado de salvação. Aleluia. Nós temos chamado de salvação. Não há benefício maior, não há galardão maior, não há recompensa maior do que a salvação em Cristo Jesus. É verdade, meu Deus. Oh, aleluia. O diabo tenta se vingar de Deus através de você. Ei. O alvo dele não é a humanidade, o alvo dele é Deus. Como ele não pode bater de frente com o Senhor, ele quer manipular e manusear o homem para o inferno, Meu Deus. para se vingar de Deus através do amor que Deus tem por sua vida. É verdade. Para pensar que tudo isso é porque Deus te ama. Oh, Jesus. Para pensar que tudo que você sofre é porque Deus te ama. O inimigo quer te frustrar, quer te decepcionar, quer te afundar, só porque Deus te ama. Então vamos entrar do lado certo dessa batalha.
Aleluia. Chega de perda, chega de dor, chega de derrota. A porta da graça está aberta hoje. O tempo de salvação é agora, não é amanhã. O amanhã não lhe pertence. Eu quero fazer uma oração. Estamos encerrando. Nossa, o tempo já foi, meu glória. Mas eu quero fazer uma oração para a sua vida. O prazer da minha alma, o prazer da alma de Deus era que formulasse uma aliança novamente. Aleluia. É que o homem reconheça novamente Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Mas a Bíblia fala que Deus respeita o livre-arbítrio e que não é por força, por violência. Mas mesmo assim eu quero insistir no pedido. Quero insistir nesse chamado. Glória a Deus. Porque eu sei que o tempo que eu vivi no passado, se eu reconhecesse o quão grande era o amor de Deus na minha vida, eu teria voltado há muito tempo. Oh, Jesus. Demorei muitos anos no mundo, perdendo tempo e sofrendo. Jesus me deu paz, me fez feliz de verdade. Sou um homem próspero, tenho paz e comunhão com a minha família, tenho saúde, todas as minhas necessidades são supridas por Deus. A minha ansiedade eu ponho nas mãos de Deus. Ele não permite que o inimigo me toque. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Glória a Deus. Deus tem projetado muito além para a vida de vocês. Mas o projeto está aqui, salvação. Se quiser Aleluia. voltar para os caminhos do Senhor, renovar essa aliança, esse amor de Deus com a sua vida, eu quero orar por você nessa noite. Aleluia. Gabriela, como você é, Gabriela? Está falando. Amém? Vem, Gabriel, receber Jesus na oração em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu vou ficar a vida toda da igreja do Senhor com você, ela. Amém. Amém. Seja muito bem-vindo. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus possa honrar a sua vida. Aleluia. Que Deus possa te envolver com graça. Há tempo para todas as coisas. Eu sei que o amor de Deus não É muda. verdade. Mas procure buscar o Senhor enquanto você pode achar. É verdade. Procure invocar o nome do Senhor enquanto Ele está perto. O dia do amanhã não lhe pertence. É ordenado por Deus a morte do homem. Após a morte segue-se o juízo do Pai. Lembre-se disso. Jesus te ama e tem pressa na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glorificado e bendito é o nome